Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos continuar o nosso trabalho virtual, porque o mundo para, mas a gente não pode parar. E a gente dá sequência no nosso conteúdo. Então, olha só, qual é a nossa ideia hoje? A nossa ideia hoje é continuar com os vertebrados e hoje a gente vai passar para a classe das aves. Lembrando que a gente já estudou peixes, anfíbios, répteis e agora a gente vai para aves. E essa semana eu fico só em aves. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos estar juntos pessoalmente. Mas se isso não ocorrer, tomara que ocorra, mas se não ocorrer, a gente continua, tá bom? Aí a gente vê mamíferos. O que que a gente tem para essa semana? Eu vou deixar essa aula gravada para vocês, tudinho, explicadinho, e vou deixar uma lista de exercício, tudo lá no plural, tá bom? Então aqui eu deixo essa aula teórica e eu vou montar uma aulinha de exercícios para vocês fazerem essa semana. Então o que que a gente vai trabalhar agora? Então pega o seu caderno, pega o seu estojo, pega a tua apostila é essa aqui, ok? Ó, apostila 5, segundo ano. A aula é essa aqui, aula 16 e 17. Embora a aula seja de aves e mamíferos, nós vamos trabalhar só com aves, tá bom? Então a página é 277. Tudo bem? Então vamos lá. Então, nessa aula de aves, a gente vai aprender as características desse grupo tão interessante que são as aves. Então, qual é a ideia? Primeiro, eu vou caracterizar geral esse grupo. Então, as aves, elas apresentam o que de diferente, aluno? O que que eles têm de novo que em peixes, em répteis, peixes, anfíbios, répteis, não apareceu até agora? A gente tem uma característica chamada homeotermia. O que que significa homeotermia? Olha só, homeo significa igual. Termos vem da palavra termia, temperatura. Então, esses animais, eles vão ter a temperatura corpórea constante. O que que significa isso? Significa que ainda que o ambiente altere a sua temperatura, esses animais não mudam a sua temperatura corpórea. Ou seja, a temperatura desses animais é constante, ainda que haja mudança ambiental. Se o ambiente esfriar demais, esses animais vão ter mecanismos para esquentar esse organismo. Se esse ambiente esquentar demais, eles vão ter que resfriar esse organismo. Então, esses mecanismos a gente vai aprendendo ao longo do ano, a gente vai falar bastante disso. Vou dar um exemplo: em dia de frio, você olha um passarinho dentro da gaiola e ele está todo infladinho, ele estufa as penas ficam bem estufadinhas para segurar uma camada de ar em volta do corpo. Essa camada esquenta em contato com o corpinho dele e fica preso essa camada de ar fica presa entre pena e corpo e ela vai se aquecendo. Isso mantém o corpinho dele quente, tá? Entre outros mecanismos, a gente tem diversos mecanismos. Só lembrando que passarinho não sua. Então, quando a gente corre, a gente sua para esfriar. Passarinho não sua. Nós vamos falar das glândulas que essa turma tem, que não existem em mamíferos. Mamíferos são algumas glândulas, aves, outras, tá? Específicas. Então, o que que é homeotermia? Temperatura corpórea constante. A outra coisa é o corpo aerodinâmico. Corpo aerodinâmico significa o quê? É um corpo todinho adaptado para o voo, aero, que nem um peixe tem um corpo hidrodinâmico em forma de torpedo para furar a água, as aves têm um corpo aerodinâmico para furar o ar, que nem um avião. O avião ele não vai ser um toco quadrado, isso vai dar atrito no ar. Então ele vai furando o ar. Mesma coisa das aves. Na verdade, os aviões, eles copiaram a estrutura das aves, né? Então, essa é a ideia.
Outra coisa, membros anteriores modificados em forma de asas. Então, o passarinho não tem mãos. Eu tenho membros anteriores chamados braços, mãos. Os passarinhos têm asas. Então, para que serve a asa? Para voar, ok? Outra característica só de aves são as penas, que são anexos da epiderme. Muito bem. Quando a gente fala em glândulas, as aves não possuem glândulas epidérmicas no tegumento. A gente só vai encontrar uma glândula, é uma glândula muito especial, que é a glândula uropigiana. Para que serve essa glândula uropigiana? Essa glândula serve para produzir uma secreção oleaginosa. O que seria essa secreção, Elaine? É uma secreção que serve para impermeabilizar as penas. Como assim? Então, é um óleo que o passarinho passa nas penas e essa pena ela fica oleosa. Então, quando a água bate, cai sobre esse animal, a água ela não molha essa pena. Então, esse animal está impermeabilizado. Se você jogar água em cima de um passarinho, essa água escorre sobre o corpo dele, não entra, não encharca a pena. Então, essa característica ela é muito importante, porque aí uma ave pode voar tranquilamente na chuva, porque ela não encharca, ficando pesada e caindo. Então, essa é a função. Se você pegar uma ave aquática, por exemplo, ela consegue um ganso, um marreco, ele mergulha e ele sobe na superfície de novo, ele tá mega seco. Então, ele não molha suas penas. Olha só, não faz isso, tá? Só uma ideia. Se você, uma ideia para não fazer. Se você pegar detergente, passar num pato, passar bem, espumar e jogar ele na água, ele morre afogado, ele afunda, porque essa pena vai encharcar. Tá bom? Então não façam isso porque é maldade, ok? É só para você guardar a importância dessa glândula, que é a glândula uropigiana. Então guarda que é uma glândula. Aonde que fica, Elaine? Fica embaixo da cauda. Se você olhar uma ave, ela tá sempre colocando o bico atrás, na cauda, embaixo da cauda, para pegar essa secreção e espalhar ao longo do corpo, tá? Então é uma glândula muito importante e ela é só das aves. Aqui eu tenho alguns exemplos de aves que têm asas, mas elas não voam. Então, são aves que têm uma característica evolutiva diferente, têm aspectos evolutivos que fizeram com que esses animais se tornassem de uma maneira bem específica, bem especial, cada um segundo a sua adaptação, segundo o ambiente em que vivem. Então, cada um está do jeitinho que é necessário para o ambiente que ele vive. Então, aqui a gente tem no primeiro desenho, né? A gente tem os avestruz, que são aves, né, da África. A gente tem a ema, o emu, né? Então, são aves que correm mais, né? Então, a asa aqui, ela não tem a função do voo, porque é uma ave muito pesada. Então, ela até consegue dar uns saltos assim e uns pulos, mas não seria um voo. Aqui do lado, pertinho de mim, a gente tem uma ave que é uma graça, que é o kiwi. O kiwi é uma ave também bem interessante na evolução. Ela tem uma asa reduzida, bem pequenininha, que fica entre essas penugens que mal dá para ver. E aqui a gente tem os pinguins. Os pinguins têm uma asa também transformada em remo, que é muito importante para esse animal, porque lembrando, o pinguim é um animal que come peixe, né? Então ele tem que saber nadar muito bem e a hora que ele mergulha para pegar sua presa, ele também pode ser uma presa de uma orca, por exemplo, que ama comer pinguim, ou de um tubarão, né? Então esse animal ele tem que nadar muito bem para entrar na água, pegar o seu alimento e sair bem rápido para ele não virar comida de outro animal, né? Então ele nada muito bem. Então, essas asas são transformadas em remos. Então, algumas curiosidades para a gente ver que são bem interessantes. Aqui eu coloco para vocês
características relacionadas ao voo desses animais. Essas características elas são sempre pedidas. Então, prestem bastante atenção que é legal você pensar por que esses animais conseguem voar, né? Então, aqui eu elenco para vocês uma série de estruturas. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter penas, então a pena auxilia o voo desses animais. A gente tem um corpo aerodinâmico, eu já falei para vocês, né? Um corpo que fura o ar, então é um corpo em forma de bala, né? Para dar velocidade, para ir cortando o ar mesmo. Os ossos, eles são pneumáticos, pneuma é ar, né? Então são ossos que não são sólidos. Então isso diminui o peso, eu vou mostrar para vocês. A gente tem a presença de sacos aéreos, que são estruturas que diferenciam o pulmão desses animais, né? Eu vou também explicar isso. A gente vai ter um osso chamado externo, que é esse osso aqui do meio do peito. Esse osso é externo com S, tá bom? Não é externo de fora com X, é externo com S, é o nome do osso, que a gente diz assim, ó, externo com quilha ou carena. O que que é isso? É uma aba, uma expansão, ele é alargado lateralmente e a gente também não tem bexiga nesses animais. O que que a bexiga é? A bexiga é um reservatório de urina. Então, à medida que o animal tem um reservatório de urina, ele vai acumulando essa urina para determinado momento ele eliminar. Como esses animais não têm, o que que eu vou ter? A redução do peso. Um animal que tem a bexiga, à medida que a bexiga vai enchendo, ele vai ficando mais pesado. Então, não é interessante para quem voa se tornar pesado. Aqui a gente tem, vamos prosseguir. Aqui a gente tem o esqueleto que eu falei para vocês. Olha só, ossos cheios de ar, pneumáticos. Olha como o osso da ave é. Aqui tem uma outra foto, mostra o osso todinho perfurado. Nesses ossos eu vou ter também a presença de estruturas chamadas de sacos aéreos. Então os pulmões das aves, eles vão também se expandir e vão entrar nesses buracos, levando ar. Isso deixa o animal mais leve ainda. Se eu comparar, olha essa comparação aqui, ó. Eu tenho o osso de uma águia, eagle, e tenho o osso de um humano. O osso humano, ele é muito pesado. Então, o nosso esqueleto, quando a gente sobe numa balança, boa parte do que a gente está medindo ali é do nosso esqueleto. Não é nem tanto da massa muscular. Então muita gente fala assim, nossa, eu não sou nem gordo, mas sou pesado, né? É porque o esqueleto da pessoa é bem pesado. Então tem gente que é bem ossudo mesmo. As aves, elas vão diminuir esse peso por conta desse esqueleto, que é um esqueleto bem cheio de buracos. Então isso dá para ver. Então isso eu chamo de osso pneumático. E aqui, ó, eu tenho a expansão do externo, que é o osso do peito. Então, no peito desses animais, eu vou ter esse osso que a gente tem aqui no meio da costela, eu vou ter esse osso com uma expansão lateral. Se você pegar o peito que a mãe compra no açougue do supermercado, se você olhar quando a mãe compra com o osso, né? Porque hoje em dia já se vende sem o osso, né? Mas quando a gente compra com o osso, a gente observem isso, é legal observar, tá? Para vocês aprenderem. Esse osso ele é largo, ele é expandido. E qual é a função dele? Esse osso é para segurar toda a musculatura que é ligada às asas. Então é um osso que dá todo o apoio para a musculatura das asas. Lembrando que as asas vão, ó, bater. Então eu vou ter que ter uma firmeza dessa musculatura que vai estar lateralmente para o animal levantar voo e se manter voando. Então, o osso para fixação desses músculos. Então, o osso é o externo e a expansão a gente chama de quilha ou carena. Outra curiosidade dessa classe é a digestão. A digestão desses animais, ela ocorre dentro de um tubo digestório, que a gente tem algumas modificações, que eu vou comentar aqui com vocês. Lembrando que esse animal, ele não tem dentes,
Então eu vou ter que, ele vai engolir esse alimento inteiro, então ele tem um bico córneo, você vê, o animal ele tem um bico, né? Às vezes um bico grande, como o do tucano, às vezes um bico menor, como o da galinha, mas nenhum você vê dentes dentro. Ele vai engolir esse alimento inteiro e dentro desse tubo digestório eu vou ter que ter uma estrutura para moer que vai substituir os dentes, que é o caso da moela. A moela vai moer esse alimento que é engolindo inteiro, então tomando o papel dos dentes, ok? Outra coisa importante é a galinha não tem glândula salivar, então não produz saliva. Então eu vou ter o que para umedecer esse alimento seco que está entrando? Eu vou ter o papo, tá aqui no nosso desenho, ó. O papo é uma expansão que pode duas coisas: armazenar o alimento temporariamente e umedecer. Então, esse alimento vai ser molhado. Aí, o que acontece? Esse alimento desce, aqui eu tenho a moela para moer e eu tenho um estômago aqui, que é um estômago químico, que é que nem o nosso, que tem enzimas para digerir, para quebrar a molécula quimicamente. Então, a moela é um estômago mecânico. O proventrículo é um estômago químico que libera enzimas, ok? Muito bem, então vamos prosseguir. Aqui eu tenho a respiração. A respiração é do tipo pulmonar. A gente tem os sacos aéreos, que são essas expansões. Então, olha só, o pulmão, dos pulmões saem sacos, expansões, que têm várias funções. Quais funções? Uma função é refrigerar o corpo. Então, esse ar que vai ventilando, que vai passando no corpo do animal, então o animal, olha aqui, ó, o animal respira, esse ar entra e percorre todos esses sacos, tem a função de resfriar o corpo do animal. O animal, imagine um passarinho voando, 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 voando. Quando você corre, 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 o que acontece? Você esquenta, sua para esfriar. Como o passarinho ele não sua, ele tem que ter outra adaptação. Então, qual a ideia? Imagine um animal voando sem parar, voando, voando, voando. Para ele refrigerar esse corpo, um método é a refrigeração por meio dos sacos aéreos. Então, o ar vai circular por entre o corpo desse animal para refrigerar, para ventilar. Essa ventilação também ela auxilia no aumento das trocas de gases também, tá bom? Então, se eu tenho uma ventilação maior, eu tenho uma troca gasosa maior, eu tenho mais energia para o animal voar. A outra coisa é quando eu encho esses sacos, eu diminuo o peso. Tudo que tá cheio de ar diminui o peso, tá bom? Ahn, é isso. Então vamos lá. Característica da circulação desses animais. Então, a circulação, a gente já vem classificando a circulação como fechada. Então, desde peixes, a circulação é todinha fechada, circula dentro de vasos sanguíneos, nunca vai cair nas lacunas ou hemocélices, que eu já expliquei para vocês o que é. A circulação é dupla. O que é dupla, meu querido? Dupla é quando a circulação ela passa duas vezes no coração para terminar um caminho inteiro. Então, olha só, segue comigo, ó. Então, o sangue, deixa eu vir com o meu cursor aqui, ó, o sangue vai sair do meu pulmão como sangue arterial, ok? Imagina uma hemácia saindo daqui carregando oxigênio. Faz o sangue ser sangue arterial, por isso que tá vermelho. Então ele vem, chega no átrio. Do átrio, que é no coração, átrio esquerdo, ele cai para o ventrículo esquerdo. O ventrículo vai bater, vai exercer uma função, uma pressão. Esse sangue arterial ele sobe num vaso chamado aorta e vai para o corpo, sangue arterial. Nas células do corpo, essa hemácia vai deixar o oxigênio e ela vai pegar o CO2 da célula. Então esse sangue ele passa a ser sangue venoso, tá vendo que tá azul? Então nós vamos subir, nós vamos voltar para o coração, tá vendo? Ó, duas vezes no coração. Então vem para o átrio direito, desce para o ventrículo direito, o ventrículo direito pressiona de novo,
o sangue sobe, sangue venoso ainda, para os pulmões. Nos pulmões, ele deixa no alvéolo o CO2 que sobe para ser jogado no ambiente e o oxigênio está entrando e pula na hemácia. Acabamos o caminho. Então, passou 2 vezes no coração, ok? Então, ela é dupla. A outra coisa é que ela é completa. Então, pela primeira vez, o sangue não está misturando. Sangue arterial não está misturando com sangue venoso em lugar nenhum. Então, é, a gente classifica como fechada, dupla e completa. Essa é a primeira vez que a circulação é classificada dessa maneira. Os biólogos dizem que é uma das causas da homeotermia, do corpo quente, essa não mistura do sangue arterial com sangue venoso, tá bom? Então, é óbvio que quando a gente estiver mais para frente, trabalhando com fisiologia, eu vou explicando para vocês por que que, por exemplo, em crocodilianos a gente tem mistura. Então, por que que isso é importante para eles? Tem sim uma explicação, tá? Mas isso a gente vê mais para frente, quando a gente já tiver com uma base consolidada, tá bom? Então, por enquanto a gente vai montando a nossa base, o nosso alicerce, senão a gente fica doido com tanta informação, tá bom? Tudo bem por enquanto? Joia? Então vamos lá. A excreção ela é através de rins, então eu tenho o aparelho renal, né? Lembrando que o rim, ele faz o quê? Ele vai coletar toda a excreta, que é o ácido úrico. O ácido úrico é uma excreta adaptada ao ambiente terrestre. Lembrando, meu querido, eu falei lá em répteis que a excreta ácido úrico é uma excreta pouco tóxica, então ela gasta pouquíssima água para excreção. Então, o que que acontece aí? Esses animais, eles não precisam de um consumo muito grande, diferente, por exemplo, da ureia, que eu excreto. Então, quando eu falo assim, nós, mamíferos, precisamos tomar uma certa quantidade de água por dia. Por que que a gente tem essa exigência? Porque a nossa excreta ureia exige isso da gente. Quando a gente vai excretar a ureia, a gente precisa diluir ela, porque ela tem uma certa toxicidade. A gente precisa dessa água para diluir, para excretar, ok? O ácido úrico, ele já é pouco tóxico. Então, o passarinho bebe água? Bebe, mas não é tanta água que nem a gente, ou que nem um peixe ósseo, que precisa de um consumo muito grande de água por causa da amônia que ele excreta. Então, olha só, essa excreta, lembrando que não tem bexiga, ela não é armazenada dentro de uma bexiga, ela é jogada dentro do tubo digestório. Então esses animais eles vão defecar, vão eliminar suas fezes e junto com as fezes essa excreta que é o ácido úrico. Por isso que o pai tem pavor quando o passarinho faz cocô no carro dele. Por quê? Porque aquele branco do cocô do passarinho corrói a pintura, mancha a pintura do carro do teu pai, então ele surta, então ele sai correndo para lavar para não ficar manchado, principalmente quando o carro é preto. Então essa é a ideia, guarda isso. A outra característica é o sistema nervoso que aumenta um pouquinho, né, de números de nervos, mas nada além, tá? A gente continua tendo um sistema nervoso evoluído, tem a parte do cérebro, tem a medula dentro da coluna, os nervos. Agora mudou a quantidade de nervos cranianos, mas quanto a isso não tem nada de extraordinário. Não precisa ficar perdendo neurônio para gravar isso também, não, tá bom? A gente tem uma reprodução, animais com sexo separado, eles são dioicos, eu tenho o macho e a fêmea, tá? Em corpos separados, eu tenho o passarinho macho, o passarinho fêmea, eu vou encontrar um dimorfismo sexual, que é assim, geralmente o macho ele é mais bonito quanto a plumagem do que a fêmea, porque isso tem a ver com comportamento, né, de escolha do parceiro. Então a fêmea ela vai escolher segundo a beleza do macho, isso é muito top. Então o macho que tem que ser bonito para a fêmea escolher, ela escolhe, não tem problema ela ser feiosa. A fecundação desses animais é interna, então não precisa de água para lançar os seus gametas, então esses animais podem viver no ambiente seco de boinha.
são animais ovíparos, põem ovos, olha aqui os ovinhos, todos eles põem ovos e eu não tenho larva. Então o desenvolvimento é direto. Quando nasce, já nasce o passarinho com a cara do adulto. Tá bom? Com isso a gente finaliza mais uma aula, que é a nossa aula de aves. A gente está quase terminando os vertebrados. Então, na próxima aula, se Deus quiser, eu espero que a gente esteja junto. Se não der, a gente continua o nosso trabalho virtual, tá bom? A gente finaliza aqui. Eu espero que vocês estejam fazendo a rotina de estudo certinho, para não se perderem no meio do caminho. Não deixem acumular, porque senão a hora que voltar, vocês vão ficar piradinhos, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço.